A mensagem de hoje está baseada em Atos 9, 36 a 43, onde eu quero começar com uma pergunta. Há limite para a oração? Existem coisas pelas quais não devemos orar? Quero responder com base aqui neste texto. Encontramos Pedro, aqui no contexto, que estava na cidade de Lida, bem próxima aqui da cidade de Jope. E na cidade de Jope aconteceu um falecimento. Faleceu uma irmã, uma cristã, chamada Tabita, que em aramaico, Tabita, que em grego significa Dorcas, que traduzindo para o português é gazela. Só estou dando esse detalhe porque aparece no texto, para que ninguém fique confuso, porque o texto vai dizer Tabita, que traduzido significa Dorcas. Sim, mas o que significa Dorcas? Tabita, que está sendo dito em aramaico, que traduzido para o grego significa Dorcas, que traduzido para o português significa gazela. Tá? Mas este não é o ponto, esse aqui é só um detalhe. Faleceu essa irmã. E como Pedro estava em uma cidade próxima, mandaram chamar Pedro. O texto não diz por quê, não diz qual é a intenção. Se foi chamado só para consolar os irmãos, o que aconteceu, e o texto não diz. Mas a verdade é que Pedro vai até esta cidade, aqui até Jope, e vai ter um encontro lá com os irmãos e com as irmãs, e todos chorando, e todos bastante emocionados com a morte aí da Tabita. E ele ora, e a Tabita volta a viver. Olha que coisa espetacular. E por que eu quero destacar isso aqui hoje? Eu quero destacar isso, meus irmãos, porque alguns têm limitado as orações. Eu digo isso porque eu sou pastor. Eu, como pastor, recebo assim, muitos pedidos de oração. As pessoas me procuram. Pastor, pode orar por mim? Pastor, pode orar comigo? Pastor, pode orar pelas necessidades do meu familiar, por esta ou aquela dificuldade? E também eu escuto muitos pedidos de oração para a igreja como um todo. Como pastor, eu tenho esse privilégio, vou dizer assim. Mas quando eu começo a analisar estas orações, estes pedidos de orações, eu percebo que normalmente as pessoas colocam um limite. Por exemplo, quando alguém vem e pede por um familiar que foi desenganado pelos médicos. Os médicos disseram, não há mais solução. O normal é a pessoa vir, infelizmente, e pedir para que oremos pelo bem-estar da família, para o consolo da esposa, para o consolo dos filhos, para que tudo agora, neste adeus que se aproxima, corra muito bem. Ué, será que Deus está limitado? Será que existem orações que Deus não pode responder? Quando a medicina diz não há mais esperança, nós não vamos orar, porque a medicina diz não há mais esperança? Seria esse o tipo de oração que nós devemos fazer? Eu creio que não. E aqui nós vemos, nesta passagem de Atos 9, 36 a 43, em especial 40 a 41, como que Pedro agiu diante da morte ali da Tabita. Uma passagem muito parecida com outra que temos em Marcos, onde Jesus ressuscita uma criança, e ele diz em aramaico, Talita cumi. Talita significa criança, cumi levanta. Parece que Pedro também em aramaico aqui não vai dizer Talita, vai dizer menina, Menina, mas vai dizer Tabita, é muito parecido, Talita e Tabita. Tabita cumi. Tabita, levanta. Então, o que Pedro fez? Lá no versículo 40, diz assim, Pedro coloca todo mundo para fora, como Jesus fez, naquela ocasião em que ele ressuscitou aquela menina, só deixou alguns discípulos juntos, e Pedro estava junto, viu como que o mestre agiu, E aqui o texto de Atos diz no versículo 40, depois de fazer isso, de dizer para todo mundo sair, depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou.
O texto não diz o que ele orou. Mas reverentemente, fervorosamente, ele se colocou de joelhos e orou. E depois desta oração, volta-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E aí vem a maravilha, né? Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele deu-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, as viúvas, apresentou-a viva. Foi isso que Deus fez por meio de Pedro. Ora, meus irmãos, é claro que eu não estou aqui nesta meditação querendo incentivar que todo mundo saia por aí orando pelos que faleceram. Não, não é isto. Né? Porque isso é uma coisa raríssima na Bíblia. Lembro que Jesus ressuscitou algumas pessoas. Jesus ressuscitou uma menina, a Talita. Jesus ressuscitou o filho daquela viúva que morava lá em Naim. Jesus ressuscitou Lázaro. Se não me engano, foi só isso. Só entre aspas, né? Mas em 3 anos de ministério, que eu esteja lembrado agora, talvez tenha mais algumas, eu não lembro, ele ressuscitou 3 pessoas. Apenas. Muitos morreram durante aqueles 3 anos de ministério de Jesus. Quando olhamos lá para o Antigo Testamento, nós encontramos Elias ressuscitando uma criança, o Eliseu ressuscitando uma criança, e agora aqui, Pedro, de forma muito parecida, orando, e na sequência dizendo para a Dorcas, ou a Gazela, ou a Tabita, né, em aramaico, levanta, e ela levanta da morte. O que eu quero realmente enfatizar aqui? Que a oração não tem limite. Deus pode responder toda e qualquer oração. Estes casos, como da Tabita e de Elias, Eliseu, são casos raríssimos. Mas a verdade é que servem para mostrar que para Deus não há limitação. E aqui Deus ouviu a voz de um mortal, Pedro, e voltou a dar vida à nossa irmã Tabita. E esta oração trouxe honra e glória ao Senhor. Há limite para a oração? Olha, se há limite, o limite é o seguinte: é o poder de Deus, que é ilimitado, e a vontade do Senhor, que é soberana. Não tenha medo. Coloque de forma ousada os teus pedidos diante do Senhor. Ele pode resolver. E se quiser, para a honra, a glória dele, e como aconteceu aqui, para que outros creiam no poder dele e sejam salvos, ele vai atender a sua oração. Ore sem cessar, com fé e pedindo coisas grandiosas. O Senhor pode realizar.